Olá, nossos cumprimentos aos nossos amigos do programa Espiritismo via Web. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Todos amam, poucos sabem amar. Você acabou de ver aí algumas imagens do nosso município de Ipiaçu, uma paisagem muito bonita que nós queremos trazer para vocês. E inspirado neste momento de nosso programa, neste início, nós queremos trazer os nossos agradecimentos aos nossos amigos, aqueles que têm nos assistido, que têm nos dado aí o privilégio de sua presença aí do outro lado, dando para nós o lenitivo, a alegria de estarmos juntos. Bom, todos amam, poucos sabem amar. Se a gente der uma observada no comportamento das pessoas, nós vamos verificar que todos têm amor por alguma coisa. Compreendendo isto, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então nós vamos observando que a nossa natureza é feita para amar. O nosso problema é focar o nosso objetivo. Então nós observamos aí, por exemplo, uma onça cuidando dos seus filhinhos, tratando até determinada idade, trazendo alimento. O mesmo a gente vai observar numa gatinha, numa cachorrinha. Nós vamos observar isso na natureza em geral, que a natureza prepara as almas para amar. O homem que já teve a graça de atingir o pensamento contínuo, ou seja, o homem já teve a oportunidade de pensar de forma continuada, o que é diferente dos animais, que muitas vezes eles têm lapsos de inteligência e pensamento, mas não têm continuidade. Por isso é que os animais não passam conhecimento. Algumas espécies de chimpanzés, alguma espécie de macaco conseguem passar algum conhecimento, mas o homem é o único que passa conhecimento para a geração futura, de forma quase que espontânea. Bom, então o espírito, sendo este campo, ele está sendo cultivado pela natureza. Sendo o espírito esse campo, vamos dizer assim, este computador, né, que vai cada vez mais adquirindo conhecimento, ele vai granjear esses bens, ou seja, conseguir aprender a amar e compreender com o passar dos anos. E para nós que acreditamos na reencarnação, com o passar dos séculos, dos milênios, dos tempos. Vamos então conversar um pouquinho sobre a lei de atração. A curiosidade de muitas pessoas acerca dessa questão é que muitos não entendem porque caem em determinada circunstância na sua vida, porque em determinado momento elas estão enfrentando determinada situação. Isso pode ser explicado, isso pode ser trazido à lume através da lei de atração. Tudo que nos cerca tem energia e nós fazemos trocas energéticas o tempo todo com as pessoas e com os ambientes. Eu vou dar um exemplo aqui para você que, por exemplo, chega num velório. Você chega, você está bem, está tranquilo, mas você chega e começa a sentir, puxar, a ser atraído pelo clima do ambiente. Aí você também começa a ficar triste. Você também começa a ter vontade de chorar, porque entra no clima do ambiente. As pessoas também têm determinada simpatia por determinada pessoa e antipatia por outra determinada pessoa.
Tudo explicado pela lei de atração. Se há pensamentos em alguém com os quais eu não concordo, intuitivamente eu já vou ter antipatia por aquela pessoa. Quanto mais a minha mediunidade, a minha intuição for apurada, mais eu vou ter, talvez, determinada antipatia por determinada pessoa, porque ela tem pensamentos que não coadunam com os meus pensamentos e com os quais eu não concordo. Então, muitas vezes, o que acontece nessa questão da lei de atração. Mas aquela pessoa com as quais eu me sinto bem, aquela pessoa com as quais eu sinto que ela pensa como eu, que ela tem mais ou menos o mesmo pensamento que eu vou me sentir bem estando com ela. Preciso entender aqui também que quando a gente sente determinada afeição por alguém, a gente tira determinada energia daquela pessoa. E às vezes ela tira também a energia da gente. Há aí uma troca. E é necessário entender que tudo isso é por causa dessa lei, chamada lei de atração. Se a gente observar desde os minérios, no ímã comum, nós vamos ver que o ímã, ele, de um lado ele atrai, de outro lado ele repele. A lei é a mesma em todos os nuances da natureza. A atração sexual faz parte da lei de atração. O acasalamento dos seres vivos, das plantas, dos animais, dos seres humanos, faz parte da lei de atração. E essa lei de atração, ela é subordinada à lei de amor, a lei que determina toda a criação no universo, que emana do nosso Pai, do nosso Criador, do Criador de tudo isso que nós temos à nossa disposição. Todo esse complexo, desde quando começou, desde quando nós, segundo a ciência, houve uma espécie de explosão para a criação do universo, nós vamos observar que tudo é regido pela lei de atração. Os sóis maiores são, ao redor deles, circundam os sóis menores. O centro de uma galáxia imensa, ao redor dele circunda as constelações com as estrelas. E dentro desse sistema, nós vamos observar que os planetas giram ao redor dos sóis, as luas giram ao redor dos planetas. E cada planeta tem um sistema. Talvez não tenha vida física como a nossa, mas tem a vida espiritual. Mas todos regidos por determinadas leis que estão dentro da lei de atração. Todos se atraindo, formando esse imenso exército de luz, mostrando a imensa sabedoria divina, o imenso amor de nosso Pai Celestial. Entre as plantas, nós notamos o quanto elas são solidárias e o quanto tudo que vemos na lei de atração é utilizado pelas plantas. Quando a gente observa que uma planta depende da sombra da outra para poder, porque ela gosta de sombra, a outra que gosta de sol, fica por cima, tudo sendo colocado de uma forma em que a harmonia possa ser considerada. O amor, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais.
Então, a lei de amor, ela vai substituir o orgulho, ela vai substituir o egoísmo, ela vai substituir a inveja, ela vai substituir os vícios, os maus sentimentos, os maus costumes, a ignorância humana, e vai sobrepor em cima de todo esse arcabouço de experiências que nós fomos construindo com o passar do tempo, vai sobrepor uma nova personalidade, uma fusão de luz e conhecimento, e vai extinguir com isso as misérias sociais, porque este mundo é preciso que a gente medite um pouco. Tem muita miséria social. São pessoas que passam necessidade de comer, ou de trabalhar, ou de ter oportunidades para poder vencer. Então a lei de amor ainda não está sendo observada pela humanidade, porque ela ainda não adquiriu este patamar de conhecimento, de desenvolvimento. Observemos, nós captamos a energia universal, pura, e transformamos em energia consciencial, a partir dos nossos pensamentos e sentimentos. Cada pessoa é um composto energético único e complexo. E aí, gente, nesse estágio que nós ainda estamos, nós ainda não conseguimos nem ao menos pensar de forma tranquila. Se a gente começar a pensar aqui em fazer uma oração, talvez a gente consiga alguns minutos, mas depois de pouco tempo a gente vai começar a pensar na questão das contas para pagar, em alguém que a gente teria que lembrar de determinada coisa, em determinado assunto político, ou assunto mesmo de religião, ou assuntos diversos de futebol, de música, e nós não conseguimos incrementar o pensamento de forma tranquila para poder fazermos uma meditação. Então por quê? E por que que isso acontece? Porque nós ainda não sabemos ter harmonia conosco mesmo. A nossa alma, ela é barulhenta, como se tivesse alguém batendo o tempo todo em um tambor e fazendo barulho em nossos pensamentos. Mas tudo isso é aprendizado. Os Espíritos nos ensinam que nós temos que entender que até as experiências que nós fazemos pelo lado negativo, elas vão somar de forma positiva, porque nós não vamos repetir mais aquelas lições que nós fizemos errado. Nós vamos fazer de outra forma. Então tudo é aprendizado, tudo é conhecimento. E essa semente do amor, ela é plantada por Deus desde o instante da criação do Espírito. Então, por isso a gente vê por aí uma pessoa, por exemplo, que ama um carro, determinado veículo de sua propriedade. Outros amam a sua fazenda, outros amam de forma louca, de repente, uma coleção de selos. E outros amam, de repente, algo material, ou mesmo amam as pessoas como se fossem proprietárias das pessoas. Elas querem ser proprietárias, serem donas das outras pessoas. O que acontece? Essas pessoas ainda não entenderam que elas não estão sabendo focar o seu amor naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente vai trazer energia e força para a sua vida. Então, saber focar, saber trabalhar os sentimentos, eu creio que nós precisamos fazer isso com o passar do tempo. Então, nós vamos aprender a amar. De que forma? À medida que o ser humano experimenta as leis de atração, à medida que ele vai experimentando os relacionamentos, as relações sociais, à medida que ele vai tendo convivência, ele vai refinando o aprendizado no seu caráter interior. E ele vai então aprendendo a amar. No início nós temos algumas ilusões, como eu disse. A gente pode amar a si mesmo, amar o próprio corpo, odiar os outros, achar que só o importante é a gente mesmo. Isso é o egoísmo, né? E nós podemos então, em determinado desequilíbrio, chegar até odiar nós mesmos. Tudo isso na experiência de tentar aprender a amar.
porque isso é fatal. Todos devem amar. Agora, temos que aprender, né? Há necessidade de aprender. Mas nesse quesito, a gente às vezes se engana também. E aí a gente toma posse das pessoas, como eu disse. Toma posse de riquezas, de bens perecíveis. E vamos direcionar o nosso amor a estas coisas. E finalmente, ele desperta em alguns pontos, pois já ama sua esposa, determinado filho. Cada pessoa é um composto energético único e complexo. Todos nós somos centros de energia. E convivendo uns com os outros, nós vamos trocando energia, trocando experiências, trocando e aprendendo, e um buscando a energia do outro. Um dos sentimentos natos que são colocados na nossa alma, assim quando a gente sai de Deus para o aprendizado continuado, é o amor. Na hora que é criado o Espírito, no instante da criação, o amor é colocado ali, para se desenvolver depois, é colocado como uma semente. E à medida que o ser humano experimenta as leis de atração, ele vai refinando o seu aprendizado, o seu caráter interior, ele vai aprendendo a amar. Então é por isso que nós dissemos que no início o ser humano ama a si mesmo. Por isso que nós falamos isso. No início o ser humano ama a si mesmo. Ele vai gostar de si mesmo. Ele vai ter todas as coisas que rodeiam como suas. Nasce dentro dele então o egoísmo. É uma espécie, o ego interior. Apenas o amor tentando sair, tentando desabrochar. E ele pode chegar então a não compreender esse sentimento e a ter ciúmes, ter inveja, ter raiva, ter ódio. Ele pode então muitas vezes deixar de amar até a si mesmo, de gostar, aliás, de si mesmo. Que o amor vem depois que ele faz todas as experiências. Nessa experiência de aprender a amar, nós vamos despertando em alguns pontos. Nós vamos então amar a nossa esposa de forma bem profunda, a determinados filhos, porque às vezes a gente não consegue amar a eles de forma total, só depois, com o desenvolvimento. Mas ainda não vamos sentir o amor universal, ainda não vamos sentir o amor universal. E o que é o amor universal? É o amor que Jesus sentiu por nós. É o amor incondicional. Apesar dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, apesar de tudo de ruim que nós fazemos, Ele nos ama de forma universal. E essa semente está em nós. Nós precisamos desenvolver essa semente em nós. E ela está a desenvolver em nós. Depois que nós fizermos todo esse desenvolvimento, finalmente vai nascer o homem novo. Depois de muito sofrimento, de muita dor, o aprendizado ele virá de todas as formas. A aquisição de experiências virá no dia a dia, no enfrentamento das circunstâncias da vida, dos problemas diários. E finalmente então o homem, quer dizer, nós vamos compreender o verdadeiro sentido de amor. O verdadeiro sentido do amor. E temos o maior exemplo, como eu já disse, de alguém que soube regar a semente interior do amor, que teve experiências incontáveis por diversos pontos do universo. E finalmente chegou no ponto mais alto, Jesus. Então, um dia nós todos nos desenvolveremos desta forma. E o amor universal e incondicional a Deus, ao próximo, a nós mesmos, haverá de estar instalado em nós. Como fosse um programa de computador que demorasse centenas de anos, milhares de anos, que demorasse de repente um tempo difícil de caber no nosso pensamento, para fazer o seu download. Mas é questão de tempo, e de muito tempo.
um dia a gente vai conseguir compreender isso. Vamos conseguir compreender que o amor haverá de vencer em nós todas as nossas mazelas e dificuldades. Para isso, a asa do conhecimento e a asa do sentimento. Para que um anjo possa voar, ele precisa ter as duas asas. Para que um espírito possa alcançar a sua evolução, ele precisa também dessas duas asas. Nessa analogia que estamos fazendo, a asa do sentimento positivo, do amor, e a asa do conhecimento ou sabedoria. Beleza? Este foi o nosso programa Espiritismo via Web do dia de hoje. Muito obrigado, volte sempre. Quinta-feira faremos mais um programa, se Deus quiser. Obrigado. O programa Espiritismo via Web traz para você a doação deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro é muito interessante para que a gente possa ler todos os dias, um pedacinho de cada vez. Ele traz o Espiritismo na forma mais tranquila, ou seja, a forma do sentimento, porque o Espiritismo também ele tem a sua filosofia espírita, né? Aqui no Livro dos Espíritos e nos demais livros, nas demais obras. E esses livros precisam ser estudados no centro espírita e diariamente. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é uma leitura também obrigatória. Para você, aquele que conversar com a gente pelo nosso telefone, que nós vamos colocar aí, nós vamos dar para você, doar, né? O livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Deus abençoe.